todos, espero que estejam todos bem e quem estiver de férias que tenha umas boas férias, quem estiver a trabalhar que, pronto, olha, que tenham uns belos dias de trabalho e que corra tudo bem. Eu já estou de férias, claro que as minhas férias passam sempre por fazer as limpezas aqui em casa, mas é o normal, não é? Temos que viver com o que temos. Então hoje trago-vos aqui a minha opinião de Marian, de Wendy Holden. Este foi um livro que me foi gentilmente cedido pela Porta Editora, a quem eu muito agradeço. Quem gosta da série The Crown vai gostar deste livro, de certeza. E do que é que nos fala este livro? Nós aqui temos a personagem principal, a Marian, e Marian é uma jovem que está a estudar para professora. O sonho dela sempre foi ajudar crianças carenciadas, aquelas crianças mais humildes, que não vão à escola, que têm que ajudar os pais. Esse sempre foi o sonho de Marian, ajudar essas crianças. Até um dia que ela recebe o convite para ir, e isto através da sua professora de curso, digamos assim, meteu uma cunhazinha, embora contra a vontade de Marian, de vir a ser preceptora das princesas Isabel e Margarida de Inglaterra. Pois é, de início Marian não achou muita piada, porque não eram esses os objetivos dela. Como eu já disse, o objetivo dela era ajudar as crianças mais carenciadas e não as crianças que têm posses económicas, que estão de bem na vida. Esse não era o objetivo dela, mas a professora achou que a professora dela tentou aconselhá-la e disse-lhe que se calhar seria uma boa oportunidade de ela ajudar crianças que, apesar de terem uma família com bastante dinheiro, ser uma família conhecida, mas pelo menos poderia proporcionar a estas crianças uma vida dita normal, como as outras crianças, e até para ajudar estas crianças abastadas a perceberem o que é a vida de uma criança que não tem dinheiro e poderem elas também aprenderem a respeitar, aprenderem a dar valor à falta de dinheiro, à falta das condições que todas as crianças precisam, que é a saúde, a escola, a alimentação. Portanto, no fundo, foi essa a maneira que a professora de Marian conseguiu fazer com que a Marian então fosse ser a preceptora das princesas. Portanto, Marian foi à experiência, sempre dizendo que iria lá, mas à experiência, ver se realmente gostava ou não, e que se não gostasse, que iria embora. E pronto, e foi isso que aconteceu, e Marian acabou por se afeiçoar às meninas. Eram umas meninas muito queridas. A Isabel era a mais velha, e uma menina muito, muito querida, muito interessada, amiga, e Margarida era uma menina mais rebelde, é mais nova, mas mais rebelde, mas Marian afeiçoou-se a elas e quis transmitir àquelas meninas como seria uma vida normal. Ela quis que elas passassem por coisas que as crianças normais passam, andar de transportes públicos, visitar museus, ensiná-las as tarefas domésticas, pronto, tudo aquilo que tivesse a ver com a vida normal de uma criança, sendo que estas meninas da família real, portanto, elas têm tudo, não é? Mas se calhar não terão aquilo que as poderão ajudar a vir a ser adultas responsáveis, a saberem dar valor ao que é não ter determinadas coisas. E foi isso que Marian pretendeu, quis transmitir às princesas, mas ela sabia que o protocolo da realeza, da família real, não lhe permitia fazer tudo aquilo que ela queria ensinar, e sabia que o protocolo muitas vezes era um entrave à sua missão como professora.
e ela às vezes sofria com esses aspectos. Eu posso-vos dizer que por vezes ela tinha programado aulas por exemplo, de estarem na natureza, aprenderem matemática, pronto, tudo aquilo que é o normal de uma aula, que uma matéria que a professora dá, e elas eram a mãe das princesas dizia à Marianne que não te esqueças que ela não se esqueça. Não se esqueça, não é? Não te esqueças que as meninas hoje vão ter uma sessão com o costureiro tal, com o fotógrafo tal, e isso acabava por lhe estragar os planos daquilo que ela tinha programado para ensinar as meninas, para trabalhar com elas, e ela sentia-se de alguma maneira frustrada com essa situação, mas sempre que ela podia, ela fazia de todos os possíveis para que as crianças tivessem uma vida dita normal. Até numa das vezes que ela foi com as meninas andar de transportes públicos, acho que foi de transportes públicos, foi um guarda do reino com elas, sempre a olhar para todo lado, ou seja, se elas queriam passar despercebidas com aquele homem atrás, era impossível passarem despercebidas, porque ele passava o tempo todo a olhar para todos os lados, à volta delas, e claro que as pessoas iriam a perceber-se que aquelas meninas não seriam simples meninas humildes, não é? Porque não é normal uma criança normal, e estou a utilizar muito esta palavra, peço desculpa, não é normal uma criança civil, se pode dizer assim, ande com um guarda-costas atrás, não é? Portanto, e Marianne sentia-se frustrada com todas essas situações. Esta história, que eu não vos disse, é entre 1987 e 1932, anda para trás. Então, nesta altura de 1932, o Reino Unido vivia uma época bastante conturbada. Havia muita miséria, falta de emprego, havia muitas manifestações, o povo manifestava-se e depois eram alcunhados de os comunistas, porque se estavam a manifestar contra as condições que tinham, as parcas condições que tinham, porque lhes faltava muita coisa, não é? Faltando de emprego, faltando de dinheiro, começa a faltar comida, começa a faltar muita coisa. A saúde, pronto, e era uma época, em 1932, foi uma época bastante conturbada, com muita miséria, muita falta de condições, e as pessoas manifestavam-se bastante, havia muitas manifestações na rua, e Marianne chegou a conhecer algumas dessas pessoas que participavam nessas manifestações, e Marianne sabia dar o valor a essas coisas, sabia dar o valor ao que era não ter condições económicas para ter tudo aquilo que ela precisava, e pronto. Mas na família real haviam também alguns problemas. O rei acabou por adoecer e morrer, e alguém teria que suceder ao trono, e então o sucessor do rei seria o rei Eduardo. Acontece que o rei Eduardo era um bom vivant e tinha alguns relacionamentos com algumas mulheres, mas o príncipe Eduardo, ele gostava mesmo era de uma mulher que era divorciada pela segunda vez, a Wallis Simpson, e essa mulher não era bem vista no meio monárquico. Toda a gente a criticava porque achavam que ela estava ali só para uma caça-fortunas, digamos assim. Ela era muito, os paparazzi eram muito, castigavam-na muito. Os paparazzi, os jornalistas, falavam muito mal dela, e o príncipe Eduardo, como sucessor ao trono, não estava a ser bem visto ele ter uma mulher divorciada
e era uma americana. Pronto, o povo, os jornalistas não estavam a ver com bons olhos, inclusive a família real, não estavam a ver com bons olhos esse relacionamento do príncipe Eduardo com Wallis Simpson, uma americana. E pronto, e o príncipe Eduardo lá teve que suceder ao seu pai, não é? A ficar no trono, mas as coisas não correram lá assim tão bem. E pronto, eu não vos vou poder dizer mais. Pronto, no fundo, o que é que eu achei desta história? Os primeiros 50% da história não me estavam a cativar muito. Adorei a parte a vida da Marian com as princesas, todo o esforço que ela teve para conseguir transmitir e ensinar àquelas crianças uma vida dita normal. Essa parte eu gostei bastante. A parte que me estava a cansar mais foi depois o que tinha à volta da família real, aqueles protocolos. Isso foi algo que me estava a cansar um bocadinho, me estava a saturar um bocadinho, todas aquelas descrições. A escritora, a Wendy Olden, ela explica muito bem, e para quem gosta destes temas, portanto, é um excelente livro para vocês lerem. Mas estava-me a saturar um bocadinho, estava a ficar um bocadinho cansada de todas aquelas descrições. Mas a partir de mais ou menos os últimos 50% da história, eu começou-me a agarrar de tal maneira a esta história, à vida da Marian com as princesas, o crescimento delas, como é que elas começaram a lidar com todo aquele aparato real, elas também quererem aprender, os problemas que começaram a surgir, porque entretanto Inglaterra estava a entrar também na Segunda Guerra Mundial. Esta história também nos fala de Hitler, dos nazis. A partir daí é que eu me agarrei mesmo à história e me cativou, e comecei a sentir-me presa à história e quis ler o mais depressa possível, porque eu estava a ficar mesmo entusiasmada com esta história. Pronto, é assim, só vos posso recomendar que leiam, quem gosta realmente deste tipo de histórias sobre a família real. É um bom livro para se ler, é interessante, é sem dúvida nenhuma que é. Foi uma leitura que eu fiz com a minha querida Marta Ferreira Diniz, que eu gostei muito, e pronto, não terá sido os livros que mais me cativou, mas gostei sim, pelo menos os 50% finais foram mesmo cativantes, e eu gostei muito. A escrita é uma escrita fluida, a escritora escreve muito bem, ela explica todos os pormenores, e para quem gosta então mesmo de tudo o que tem a ver com a família real, é um excelente livro. Portanto, só vos posso recomendar. Foi um livro que eu li para o projeto da Dora Santos Marques. Já não me lembro qual foi a categoria. E recomendo que vocês leiam para o projeto do Summer Book Bingo. Ainda está a decorrer até final de agosto. Se quiserem participar, vão lá ao perfil e aí ao canal da Dora Santos Marques e podem participar. Tem lá muitas categorias interessantes e espero que gostem. Pronto, se estiverem interessados em ler este livro e quiserem adquiri-lo, eu vou deixar aqui por baixo o meu link de afiliada. E muito obrigado por estarem sempre aí a ouvir-me. E então, boas férias para quem está de férias, bom trabalho para quem está a trabalhar, e até à próxima. Boas leituras!